Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente na noite de hoje. Uma alegria muito grande estar aqui de volta a casa para falar de desapego, um tema que acho que todos nós espíritas temos algumas dificuldades em lidar com isso, uns mais, outros menos, e é muito difícil a gente, quando vivencia uma situação, principalmente desencarne, por exemplo, a gente aceitar de uma forma tranquila, ou quando a gente perde alguma coisa muito preciosa nas nossas vidas, né? Não necessariamente o desencarne, mas, sei lá, uma separação, por exemplo. É muito difícil, às vezes, a gente lidar com isso. Porque, querendo ou não, ainda somos apegados às coisas terrenas, a bens materiais, a pessoas, a situações. E a gente precisa, da melhor maneira possível, lidar com isso. Porque estamos aqui. Nós temos as coisas por empréstimo. O nosso corpo, por exemplo, é um empréstimo divino. Quando a gente desencarna, o nosso corpo, né, volta para a terra, ou quem for cremado, enfim. Nosso espírito continua vivendo, mas a gente precisa lidar com isso da melhor maneira possível. Enquanto espíritas, temos o dever de, pelo menos, tentar entender de uma forma melhor. Nem sempre é fácil de se aceitar, mas a doutrina espírita nos dá as ferramentas necessárias para a gente entender. O que cada um faz com a informação que recebe, como cada um lida com aquilo que vivencia, aí é o livre-arbítrio de cada um, é a personalidade de cada um, e a gente precisa respeitar isso. Porque cada um reage de uma forma, de acordo com uma determinada situação. Então, o que é o desapego? Para a gente entender a palavra, né? O termo desapego. Ele tem alguns significados, né? De acordo com o dicionário. Desafeição, desamor e indiferença. Indiferença é uma palavra um pouco pesada, mas, né, querendo ou não, tem a ver com desapego. Também significa desinteresse e ainda desprendimento. Esse termo talvez seja o mais adequado para a gente trabalhar dentro da gente, para a gente estudar a respeito disso. E o Espiritismo nos dá as informações necessárias para a gente entender essa questão do desprendimento. Então vamos entender o que é o desprendimento. Independência, abnegação, altruísmo. São sentimentos, são situações que a gente precisa lidar da melhor maneira possível e trabalhar isso dentro da gente. Porque quando a gente partir, quando nós partimos, daqui do plano Terra, né, dessa vida material, o que nós vamos deixar como legado? Que lembranças as pessoas terão da gente? Daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente deixou de fazer? Porque quando deixamos de fazer algo, também seremos lembrados. E principalmente a nossa consciência vai lembrar, puxa, por que eu não aproveitei da melhor maneira possível todas as oportunidades da minha vida? E às vezes a gente se apega a coisinhas tão pequenas e a gente fica, né, às vezes patinando sem saber. Por isso que a gente precisa lidar da melhor maneira possível com o desprendimento das coisas. Porque hoje estamos aqui. Amanhã, quando retornarmos à nossa verdadeira casa, a pátria espiritual, o que levaremos? Boas atitudes, bons pensamentos, porque quando a gente vai para o lado de lá, a gente também às vezes fica pensando e é ainda preso às coisas que ficaram aqui. Muitas vezes a gente pensa que só quem ficou aqui encarnado é que fica com esse apego, com essas coisas. Quem parte, muitas vezes, tem até mais apego do que quem ficou. Não consegue se desprender, não consegue, sabe, pensar, puxa, já foi. E a gente vai ver algumas situações aqui que servem para a nossa reflexão. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As pessoas apontaram para as pessoas que estavam lá fora, entre outras pessoas estava ali também a mãe de Jesus, e ele nos deixou o ensinamento. Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, ou seja, todos aqueles que estavam ali com Jesus, ele os considerava como seus irmãos, os considerava também como suas mães. E às vezes quando a gente vê essa passagem, a gente fica às vezes sem entender e muitas vezes interpretamos de forma equivocada. Puxa, então Jesus não tinha indiferença para com os seus familiares, para com a sua mãe? Na verdade, ele quis nos mostrar que devemos amar a todos. E todos nós somos irmãos em Deus. A gente ainda não consegue ver dessa forma. A gente só consegue, malemar, ver dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nossos pais verdadeiros, nossas esposas, maridos, filhos, enfim. E a gente não consegue ver as coisas de uma forma mais abrangente.
temos ainda essa dificuldade, porque ainda somos apegados àqueles núcleos. E a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla. E Jesus nos deixou esse ensinamento, nos deixou essa visão mais ampla. Mas a gente ainda não consegue. Ah, mas Jesus era Jesus, ok. Jesus tinha uma luz infinita, sabe? Não temos nem como dimensionar. Mas ele deixou o exemplo. E exemplos servem para serem seguidos. Que tipo de exemplo a gente quer para as nossas vidas? Daquelas pessoas que fazem coisas erradas ou as coisas boas que servem para a nossa inspiração? Jesus é a nossa maior inspiração. Temos ainda muita dificuldade de entender e principalmente de praticar. Mas é o exemplo que ele nos deixou e é o exemplo que a gente precisa seguir, na medida das nossas possibilidades. Esse livro, Vivendo o Evangelho, é do André Luiz, do Espírito André Luiz. E é bem interessante para quem faz Evangelho no Lar, por exemplo. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, cada item, ali tem os capítulos e os itens, como se fosse a Bíblia, os versículos. Cada item do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente nesse livro. Referente a esse item que a gente viu agora sobre a passagem de Jesus, diz lá: ame sua família, mas não faça desse amor um apego obsessivo. Esses exageros, muitas vezes, que nos prejudicam. E é isso que a gente precisa, da melhor maneira possível, com todo o amor possível, nos desprendermos. Não é que a gente tem que largar a família, não é isso. Mas entender que em algum momento das nossas trajetórias, ou os nossos pais irão primeiro, que é, digamos, a lei natural, ou a gente pode ir primeiro. E tanto quem vai quanto quem fica, se não tiver essa questão do desapego trabalhada dentro de si, vai passar por apuros do lado de lá ou aqui. E a doutrina espírita nos dá esse conhecimento, para a gente trabalhar da melhor maneira possível. É difícil, muitas vezes é difícil, mas a gente tem que em algum momento pensar a respeito disso. Aí nós temos lá no livro Opinião Espírita, do Chico Xavier, com Emmanuel e André Luiz, os dois autores espirituais. Todo empréstimo terrestre é passageiro. É imperioso desapegar-nos da matéria, desoprimindo o espírito. A matéria é passageira. Nós estamos aqui, em algum momento, por alguns anos, por alguns minutos, às vezes por longos anos, mas nós estamos passeando por aqui para aprendermos, para nos livrarmos das coisas erradas que fizemos no passado, para evoluirmos espiritualmente, para retornarmos à pátria espiritual, nossa verdadeira morada, pelo menos melhores do que quando aqui viemos. Então, a gente precisa, de alguma forma, nos desapegarmos das coisas materiais, ou lidar com as coisas materiais da melhor maneira possível, assim, sabendo que um dia nós não teremos mais. Aproveitar as coisas que a matéria nos oferece, faz parte. Então eu vou viver dentro de uma gruta, dentro de me isolar do mundo? Não, não é isso. Utilizar-se das coisas que estão à nossa disposição. A parte tecnológica, temos aí várias ferramentas tecnológicas que hoje nos proporcionam conversar com pessoas a distâncias, sendo que há, 30, 40 anos era algo impensável. As pessoas mandavam ainda cartas, telefone, existia, lógico, mas ainda para você fazer uma ligação, por exemplo, para um outro estado, para um outro país, era algo caríssimo. Hoje em dia, com o seu celular, você conversa com pessoas do mundo inteiro, sem gastar tanto assim. Então a gente precisa usufruir disso da melhor maneira possível, sem abusos. E os abusos e os excessos é que a gente precisa trabalhar. Como eu disse aqui, o nosso corpo físico, ele é um empréstimo divino. Precisamos cuidar do nosso corpo físico da melhor maneira possível. Utilizarmos as coisas que estão à nossa disposição para deixar o nosso corpo saudável. Muitas vezes a gente abusa de comidas, de bebidas, fazemos uso muitas vezes de coisas que não vão ajudar em nada a nossa saúde física. E aí, que tipo de contas prestaremos do nosso corpo físico? Muitas vezes a gente pode antecipar a nossa partida por conta disso, por conta dos nossos excessos, dos nossos abusos. E isso será levado em conta quando chegarmos do lado de lá. Alguém vai nos apontar o dedo? Não. A nossa consciência vai nos acusar. Puxa, por que eu não aproveitei? André Luiz é um grande exemplo disso. Foi considerado um suicida inconsciente, porque abusou das coisas que comia, das coisas que bebia, e chegou do lado de lá, ficou meio sem saber, puxa, mas eu não me matei, eu não cometi suicídio. Aí que ele foi entender que os abusos que ele cometeu
acabaram antecipando de alguma forma o seu desencarne. E sem conhecimento nenhum da vida espiritual, né, aí chega do lado de lá, fica meio perdido. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa figura do tio Patinhas, né, bem emblemática, né, todo mundo, acho que em algum momento já leu algum gibizinho, já assistiu algum desenho do tio Patinhas, que ele tinha lá a piscininha de moedas dele e fazia lá os mergulhos dentro da moeda. Por um lado é algo lúdico, é algo, né, interessante, mas tem muita gente que se apega em demasia às coisas materiais, ao dinheiro, às posses, aos bens terrenos. E às vezes quanto mais se tem, mais se quer. E isso é muito perigoso, porque para quem vai ficar tudo isso que a gente acumulou? Para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Aí a gente chega do lado de lá e os nossos filhos, os nossos netos muitas vezes vão usufruir aquilo que a gente não fez, e aí a gente vai ficar sofrendo. Puxa, está abusando, lutei tanto para conseguir isso e agora está torrando meu dinheiro da noite para o dia. Isso é muito complicado da gente lidar com isso, quando a gente não tem o conhecimento da vida espiritual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los, por algum abuso, por algum excesso, ou às vezes por uma necessidade evolutiva nossa. De repente a gente pode não ter mais todos aqueles bens que a gente levou anos e anos, uma vida inteira para acumular. E a gente precisa, como é que a gente vai lidar com isso? Se isso acontecer, se isso for necessário para o nosso aprendizado. Ainda nesse mesmo capítulo: quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-se destes últimos. O que dele se desprende é como um adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. Estamos aqui de passagem, uma passagem breve, uma passagem mais longa, usufruirmos sim dos bens que a gente adquirir, das coisas que a vida nos proporciona, mas saber que tudo tem um tempo determinado. E quando a gente não tem essa consciência, o grande problema é quando a gente não tem essa consciência de que as coisas são finitas. O nosso espírito é eterno, viverá tantas e tantas vidas quantas forem necessárias, numa outra roupagem, às vezes num outro mundo. Mas as coisas da matéria, os bens materiais, as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas estão conosco. Nossos pais estão conosco, esposa, marido, filhos, amigos, companheiros de centro espírita estão. Uma hora ou outra alguém parte mais cedo, ou a gente pode partir mais cedo, enfim. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Às vezes é complicado, às vezes a gente não quer pensar nisso. É esse que é o grande problema. Sobre esse trecho que a gente viu do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o trechinho desse livro aí, Vivendo o Evangelho. Você tem direito à posse dos bens terrenos, mas não deixe de lado as conquistas espirituais. Desatender a evolução do espírito e apegar-se ao patrimônio material, a pretexto de garantia e segurança, na verdade, é motivação do avestruz que põe a cabeça no buraco para salvar a vida, mas deixa o corpo de fora exposto ao perigo. Quantos de nós agimos como avestruzes espirituais? A gente quer, às vezes, se auto-enganar. Aquela que a gente chama de autossabotagem, que é pior ainda. É pior do que quando alguém nos engana. Quando a gente se engana, quando a gente se ilude, achando que nada vai acontecer com a gente, que a gente nunca vai morrer. Tem gente que acha que nunca vai morrer. É triste pensar nisso. Porque chegando do lado de lá, a pessoa, puxa, e agora? E aí fica... Quando a gente vê em vários livros, às vezes em trabalhos mediúnicos, né, pessoas que às vezes não sabem que desencarnaram, às vezes não querem aceitar que desencarnaram, e aí precisa daquele chacoalhão ali para, viu, já não pertence mais aqui, você precisa seguir a sua vida. E às vezes esse despertar é muito complicado. Então, se nós estamos tendo essas informações aqui e agora, por que não aproveitá-las? O André Luiz nos deixou o grande exemplo daquilo que a gente não deve fazer, de não abusarmos das coisas materiais,
de nos espiritualizarmos, para chegar do lado de lá, ainda que a gente precise, por exemplo, passar pelo umbral como ele passou, que a gente passe de uma forma tranquila, que a gente entenda o porquê estamos ali, entenda que se estamos numa situação ainda desconfortável, porque a gente não se faz merecedor de ir para um lugar como o nosso lar, por exemplo, ou colônias, né, mais evoluídas. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, em alguns ainda são muito tenazes os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, da onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Que a gente tem a figurinha aqui do corpo físico e do espírito se desprendendo. Muitas vezes esse desprendimento, esse sair do corpo, né, esse desligamento, na verdade, ele é, às vezes, difícil. Requer dos amigos espirituais, às vezes, um trabalho um pouco mais apurado. Quando a pessoa não quer se desprender, quando a pessoa não quer partir daqui, quando a pessoa não entende que a vida continua do lado de lá. Às vezes, as pessoas que estão aqui também, por exemplo, uma pessoa que está doente, está ali, vai, não vai, vai, não vai. Às vezes, os familiares acabam prendendo também aquela pessoa. Com certeza. Porque às vezes preferem ver o familiar doente, passando por todo tipo de dores físicas, mas não querem que a pessoa parta. E a pessoa sente essas energias. Por que muitas vezes alguém, quando vai visitar um doente, por exemplo, no hospital, às vezes tem aquele, digamos, puxa, a pessoa melhorou, ai que bom. Aí a pessoa virou as costas, volta para casa, às vezes nem dá tempo de chegar em casa, ela liga, ó, seu parente, seu ente querido desencarnou. Repito, é difícil da gente entender e da gente se desprender disso? Às vezes é. Mas a gente precisa entender que quando chega aquele momento ali, temos que pensar que seja feito a vontade de Deus e não a nossa. Não necessariamente o nosso desejo será atendido, porque a pessoa já, muitas vezes, já cumpriu com aquilo que ela precisava. Mas a gente fica naquela, não vá, não vá, não vá. E aí ambos sofrem, né? No livro Fonte Viva, do Emmanuel e Chico Xavier, desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a nossa própria consciência. Empréstimos divinos. Nosso corpo é um empréstimo, os bens materiais que estão conosco são um empréstimo divino, as pessoas que estão ao nosso lado estão conosco, foi proporcionado muitas vezes esses reencontros, esses ajustes, e às vezes a gente não entende isso, não entende por que as coisas acontecem às vezes de errado nas nossas vidas, porque são necessidades que a gente precisa passar, por mais difícil que seja, por mais que a gente às vezes não entenda, mas são necessidades, e Deus, aprendizados, e Deus sabe muito melhor do que a gente aquilo que a gente precisa, e ninguém passa por algo que não precise passar. Quando a gente passa pela dificuldade, a gente não tem essa visão, não tem esse entendimento. Mas o Espiritismo nos proporciona, graças a Deus, esses ensinamentos. Aqui essa visão da pessoa ali desesperada no túmulo, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil da gente ter as palavras certas para as pessoas que passam por isso. Quando não tiver nada de bom para falar, fique quieto. Ah, mas eu sou espírita, eu tenho o dever de... Fique quieto. Já vi pessoas em velórios falando, pessoas espíritas falando as maiores barbaridades possíveis e imagináveis. Então, se você não tem nada de bom para falar, para alguém que está ali, fique quieto. Temos ali no Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz e do Chico, cada vez que os parentes se debruçam em prantos sobre os despojos, né, sobre o corpo físico ali, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Muitas vezes o desencarnado ouve aqueles lamentos, ouve aquelas lamúrias e sofre com isso. Então é muito difícil quando a gente não tem esse entendimento. Tanto quem está aqui quanto quem está do lado de lá. Porque às vezes a gente quer atender as pessoas. Por isso que às vezes a gente vê, né, esses túmulos de pessoas que foram, digamos, milagreiras, né? Pessoas fazem lá altarzinhos, fazem pedidos. Muitas vezes esses espíritos, às vezes, podem até estar numa situação evolutiva, em condições de atender aqueles pedidos. Só que muitas vezes as pessoas fazem pedidos, por exemplo, para
a menina que morreu em tal lugar e agora virou santa, virou uma milagreira, as pessoas ficam fazendo pedidos. Será que aquele espírito tem condições de atender a tudo aquilo? Nós temos que fazer os nossos pedidos, as nossas preces para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, aqueles que têm algum santo de preferência, né? Santos nada mais são do que espíritos evoluídos, que se faça para essas pessoas que estão em condições de atender aqueles determinados pedidos. Mas não para alguém que, às vezes para um familiar que morreu, para minha avó, puxa, vou pedir para minha avó que me ajude em tal coisa. Às vezes ela não tem condições de ajudar naquele momento. E às vezes ela pode se perturbar com isso. A pessoa que acabou de desencarnar, então, nem se fala. Às vezes ela mal tem um entendimento do que está acontecendo com ela, o que está se passando com ela. Quem dirá atender um pedido ou um choro de alguém. A gente tem que ter essa consciência, até para quando nós desencarnarmos, né? E quando alguém nos fizer algum pedido eventualmente. Aqui essa figura do comercial da OLX, né? Do desapega, né? A gente sempre dá risada quando vê esse comercial, mas é algo que a gente precisa entender. Olhar a mensagem que está por trás desse comercial, dessa propaganda, né? E a gente encontra ali no Missionários da Luz, também no André Luiz, os que desencarnam em condições excessivas, de excessivo apego, aliás, aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, e quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Quando não temos o devido entendimento da vida espiritual, do que significa a nossa parte espiritual, muitas vezes a gente pode se ver nessa situação de continuar habitando na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas, muitas vezes sem entender por que as pessoas não nos veem, não falam com a gente, sugando ali as energias dos alimentos e das pessoas que estão ali. Ou seja, é uma situação muito triste. Não é que ele está fazendo isso porque ele é um espírito mau, não é isso. Às vezes não sabe que desencarnou, as pessoas não aceitam que a pessoa partiu, e aí vira aquela simbiose de energia. Quem partiu não quer ter partido, quem ficou não quer que a pessoa tenha partido, e aí fica às vezes nessa situação. E às vezes demoram-se anos e anos para que ambos, encarnados e desencarnados, entendam que a vida precisa seguir. Quem ficou aqui precisa tocar a vida da melhor maneira possível, com a saudade, com aquele sentimento de puxa, mas saber lidar com isso sem prejudicar quem está do lado de lá. E quem está do lado de lá entender que também precisa seguir com a sua vida espiritual, com a sua caminhada evolutiva. Às vezes ambos os lados não conseguem entender isso. No Agenda Cristã do André Luiz, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos engane, ou que a gente se engane com as coisas, né? Aí eu separei aqui um trecho de um autor, ele não é um autor espírita propriamente dito, chama-se Pietro Baldi. Ele nasceu na Itália, veio para o Brasil e escreveu vários livros, né? Livros mais voltados para a parte espiritual, mas não são livros espíritas, né? Ele não era espírita, era um espiritualista. Mas nem por isso a gente precisa deixar de lado ensinamentos que nos acrescentam em alguma coisa. Então a gente vê lá no livro A Lei de Deus, acho que foi, se não me engano, o primeiro livro dele. Na lógica da lei, passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas pelo contrário, já há motivo para que tudo nos seja dado, porque uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. O caminho para chegar à abundância é o desapego. Simples, né? E ao mesmo tempo tão complexo, da gente não conseguir se desapegar. Temos aí uma mensaginha do livro Minutos de Sabedoria, aquele livrinho fininho, que todo mundo às vezes lê junto no Evangelho, às vezes em trabalhos mediúnicos, né? Do Carlos Pastorino. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento e nem gratidão. A gente também não consegue às vezes lidar com isso. A gente faz às vezes o bem, mas espera, às vezes inconscientemente, que a gente receba algo em troca. E a gente não recebe, a gente fica, puxa, como as pessoas são ingratas, como as pessoas não gostam de mim. Então você não fez com desinteresse, você não fez com aquele sentimento de amor. Você fez pensando em algo em troca, e isso não é legal. Todos aqui conhecem o livro Violetas na Janela? Ela foi, para quem não
conhece ou não se lembra, ela foi uma menina, desencarnou aos 18, 19 anos, se não me engano, era de família espírita. E ela psicografou quatro livros. O primeiro, Violetas na Janela, e o último deles chama-se O Voo da Gaivota. Ela deixou no livro O Voo da Gaivota, o capítulo chamado Amor e Desapego. Ela nos deixou uma lição bem interessante para a gente refletir. O capítulo é bem longo, né? Deu uma resumidinha aí para a gente entender. Amar e desapegar-se dos seres que amamos não é fácil. Encarnados, quando aprendem a se desprender de tudo que lhes é caro, chegam a ter sensações e dores porque sufocam a ilusão de ter. Amar tudo, dado o valor, e saber que tudo nos é emprestado. Emprestado por quem? Pelo nosso Criador. Com objetos emprestados, cuidado dobrado. Não somos donos de nada material, não possuímos nada. O nosso amor por tudo deve ser incondicional. Usar o que nos é permitido, sem abusar. E há uma parte mais difícil, que é o amar os nossos entes queridos, sem apego. Quase sempre nos julgamos insubstituíveis junto daqueles que amamos, que ninguém os ama mais do que nós e que somos impreteríveis na vida deles. Apegamos-nos assim a entes, esquecendo que eles também são amados por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com seus próprios passos. Deixar que esses afetos sigam sozinhos, sem nós, é algo que devemos entender. É o desapego. Precisamos amar com desapego. Fala-se por si, né, o ensinamento dela. É algo que a gente precisa ser tocado em algum momento das nossas vidas. E é individual. Cada um vai saber o momento que precisa desse toque, desse despertar da consciência. E às vezes demora, às vezes não é do dia para a noite. Ainda na linha da Patrícia, ela, quando estava no plano espiritual, ela foi para uma colônia chamada Casa do Escritor, onde aqueles que querem psicografar, mandar livros, né, para aqueles que estão aqui no plano Terra, são preparados. E uma das pessoas que a ajudou nessa preparação foi o Antônio Carlos, que também psicografou livros pela Vera Lúcia, que é a tia da Patrícia. E tem esse livro do Antônio Carlos chamado O Talismã Maldito. E ele nos dá uma lição aí sobre o desapego. Só sofre quem perde. Só perde quem possui. Se não possuímos nada, ou se não estivermos apegados a nada, não há sofrimentos. Desapego não é sinônimo de desamor. Podemos ser desapegados e amar profundamente. É a lição que a gente precisa trabalhar dentro da gente. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, um pensamento aqui de um autor que não é espírita, falando sobre filhos, essa relação de filhos, pais e filhos. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente a incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Um empréstimo divino. Do autor José Saramago, um escritor português que desencarnou em 2010. Então, para a gente entender essas questões do desapego, passamos como um balãozinho aqui, soltemos as nossas amarras, soltemos os nossos sentimentos que não contribuem em nada para o nosso crescimento espiritual, nos livremos de culpas, de medos, e todos nós temos medos, temos culpas dentro da gente, temos coisas que nos amarram aqui e a gente às vezes não consegue se livrar. Nós nos amarramos, nós nos prendemos com as nossas energias, com as nossas vibrações. A gente precisa se livrar disso em algum momento. Senão, como é que a gente vai chegar do lado de lá? Ou como é que a gente vai viver aqui? O desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Nada que não contribua para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual aqui e agora. Nos desapeguemos, deixemos a vida fluir. É isso que a gente precisa para as nossas vidas.
Então que Jesus nos ilumine na noite de hoje, que ao final aqui do nosso encontro a gente leve um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares que estão lá à nossa espera, que a gente consiga entender verdadeiramente tudo aquilo que a gente lê em livros, que a gente ouve em palestras, que a gente às vezes ouve em programas da Rádio Boa Nova, por exemplo, porque em algum momento a gente precisa ser tocado, em algum momento a gente precisa despertar. E esse despertar é individual, esse processo é pessoal e ele é intransferível. Ninguém pode fazer pela gente. Podemos sim receber ajuda, podemos sim buscar ajuda quando precisamos, mas quem vai fazer esse despertar somos nós mesmos. Ninguém vai fazer a parte que nos cabe. E a gente precisa entender isso em algum momento. Então que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês e até a próxima oportunidade.